Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os proventos da carteira, né? Muitos ativos desta carteira aqui distribuíram dividendos essa semana, inclusive o Banco do Brasil, que já vinha sendo anunciado aí tem um tempo, e os três fundos imobiliários. Um fundo imobiliário que foi o KNR11 distribuiu os dividendos ontem, dia 14. Já o MXRF11 e o KNCR11 distribuíram hoje, dia 15. A gente vai fazer uma análise aqui, fazer umas continhas de tudo que a gente recebeu, quanto tem investido. E aqui tem uma colinha, tá? Estou usando para isso, para a gente ter uma ideia melhor de como foram os proventos daqui da carteira. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a gente pegar o extrato aqui de tudo que a gente recebeu nesse mês. Eu já coloquei aqui, só que com as continhas já para a gente ter uma ideia, né? Então bora lá. O fundo imobiliário MXRF11 nos distribuiu R$ 3,96 no total. Já o KNR11 nos deu R$ 1,90. Esse daqui já foi um pouquinho mais abaixo, mas já eu vou explicar por que eu ainda tenho esse fundo na carteira, tá? Fica aí até o fim para ver se você concorda comigo. O KNCR11 me pagou R$ 3,72 no total. Já o Banco do Brasil, envolvendo esse dividendo de 98 centavos e o JCP de R$ 4,45, deu um total de R$ 5,43. Agora bora lá. Quando eu pego o preço médio desses fundos imobiliários, vou falar agora só sobre os fundos imobiliários. Quando eu pego o preço médio desses fundos imobiliários, como por exemplo o KNCR11, eu tenho investido lá R$ 285,20. Esse fundo imobiliário me retornou nesse mês de junho, que é o segundo mês da carteira, vale mencionar isso, me retornou R$ 3,72. Então isso representa 1,3% de tudo que eu tenho investido nesse fundo. Eu estou desprezando aqui se teve lucro ou se eu tive prejuízo com esses ativos. Eu estou levando em consideração apenas o que foi investido, que foi um valor de R$ 285,20. E nesse mês de junho, o banco me retornou 1,3%. No mês passado, esse valor ficou em torno de 1%, mais abaixo de 1,3%, tá bom? Só para recapitular aqui. Já com relação ao KNR11, nesse fundo imobiliário, eu investi R$ 285,92. A gente pegando essa porcentagem do valor investido com os R$ 1,90 que foi recebido, isso dá um total de 0,66%. O que fica abaixo, né? Quase que pela metade, fica menos da metade, basicamente, do que foi o KNCR11. Quando a gente vai agora para o MXRF11, me retornou, como eu falei lá no começo, R$ 3,96. Você pode olhar aqui na tabela também do extrato, R$ 3,96. Eu tenho investido R$ 343,11 nesse fundo imobiliário. Então, em termos percentuais, isso nos retornou 1,15% do valor investido. O que, no meu ponto de vista, está muito bom, porque é um ativo que está me retornando mais de 1% ao mês em forma de dividendos. Se eu aportar no MXRF11 ou no KNCR11, é bem provável que o preço médio aumente um pouco e com isso a porcentagem dos valores recebidos dê uma diminuída. Agora, quando a gente vai para o Banco do Brasil, no Banco do Brasil, o meu preço médio de investimento acabou que saiu a R$ 342,32 com relação a essa soma dos dividendos e do JCP, que deu R$ 5,43. Isso me retornou um total de 1,58%. Mas vale lembrar que essa porcentagem não acontece todos os meses, como são nos fundos imobiliários, né? Sequer tem previsão para pagamentos de novos dividendos do Banco do Brasil para esta carteira.
é muito provável, é claro, que quando sair os resultados do segundo trimestre, a empresa decida fazer novos pagamentos de dividendos, né, envolvendo JCPs e dividendos. Mas isso não entra na rentabilidade mensal da carteira. Quem sabe no fim do ano, né, quando tiver todos os proventos já recebidos, aí sim a gente pode fazer uma estimativa de quantos % o valor investido está sendo retornado para a carteira nos 12 meses, né? E aí dá para a gente fazer uma divisão mês a mês de quanto ficaria. Mas no momento, só os 3 fundos imobiliários são os ativos que estão nos retornando proventos mensalmente. E com relação a esse mês e ao mês passado, o KNR11 distribuiu o mesmo valor por cota, que foi de 95 centavos. Então essa porcentagem de 66% permaneceu a mesma com relação ao mês passado, até porque a gente acabou não investindo nada no KNR11 até antes da Datacom, né, que foi 31 de maio de 2023 para o pagamento ocorrer hoje. Já quando a gente vai para o KNCR11, aqui está o motivo da gente ter tido um percentual maior do que o do mês passado, inclusive maior do que o do MXRF11. Esse mês, o fundo imobiliário distribuiu R$ 1,24, maior do que R$ 1 que foi no mês passado, né? Que inclusive não é o normal o fundo distribuir R$ 1 por cota no mês. Inclusive só nesse mês de abril e no mês de fevereiro que o fundo distribuiu apenas R$ 1. Então é de se esperar também que nos próximos meses a gente tenha um percentual mais ou menos igual ou levemente maior do que o do MXRF11. Até porque é um fundo que acumula um dividendo yield maior do que o do MXRF11, está em torno de 12%, já o KNCR11 está em torno de 14%. No MXRF11, a gente teve um percentual diferente porque a gente acabou comprando mais cotas, mas a distribuição permaneceu a mesma, né? Foi de 12 centavos por cota, que é muito bom e de todo jeito acaba dando acima de 1%, né, com relação ao que se tem investido, inclusive até mais do que 1% com relação ao próprio valor da cota. Isso, no meu ponto de vista, já acaba sendo muito bom. E agora, né, vamos lá, o porquê que eu ainda tenho KNR11 na carteira, se ele vem dando bem menos dividendos, vem dando às vezes menos do que a metade de outros fundos imobiliários que eu tenho aqui, como por exemplo o KNCR11. E o ponto principal tá no mesmo argumento que eu falei em outro vídeo, quando eu disse do top 3 fundos imobiliários para o futuro que eu acredito. É porque esse fundo imobiliário, no momento, não está sendo um momento tão agradável, tão estratégico para ele, visto o seu segmento, que é de segmento de tijolos. Mas eu não vou deixar para comprar esse fundo imobiliário quando ele estiver na casa dos R$190, R$185, ou até estourar chegando aos R$200. Eu quero continuar comprando as cotas dele nesse valor aí. Eu queria, na verdade mesmo, comprar a R$145, mas nesse valor em torno dos 150 a 160, eu particularmente considero muito vantajoso, porque eu tenho certeza que assim que a inflação der uma diminuída, que o mercado imobiliário, de fato, o mercado imobiliário físico, se aquecer mais, esse fundo imobiliário vai ter melhores resultados e com isso eu vou querer aproveitar os seus dividendos, sempre levando em consideração o preço médio baixo. Eu quero receber bastante dividendos, mas tendo comprado esse fundo imobiliário a um valor abaixo do que estará no futuro. Então esse vídeo foi sobre isso. Resumindo, a gente tem R$23 aqui na carteira, eu vou acabar comprando ou de MXRF11 ou de Sanepar também, só para aportar mais e quando receber os dividendos, tem uma fatiazinha um pouco maior. Então é isso, pessoal, até mais, um abraço e tamo junto.